Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu senti da parte de Deus a inspiração dele, do seu espírito, para falar um pouquinho sobre a palavra que sai da nossa boca, que ela é muito poderosa. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Se temos que ter cuidado com o que a gente pensa, porque Deus sabe do que vamos pensar, antes de pensarmos, imagine depois de falarmos algo para alguém, certo? Então, é por isso que nós temos que estarmos em constante oração para não falarmos palavras de maldição com as pessoas, certo? E nem pessoas, que falam algo direcionado a gente, nem para que pessoas que falem algo direcionado a gente venha interferir na nossa vida. Por isso que nós temos que orar, temos que vigiar, estarmos em constante oração onde quer que nós estejamos, não apenas no templo de pedra. Quando a gente fala templo de pedra, é porque nós também somos templo de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Mas antes de eu começar com estas palavras, eu quero dizer o seguinte: como sempre, inicio os nossos vídeos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Porque estando nós sob a graça de Deus, consequentemente, estamos em paz conosco e em paz com todos. Porque a paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo dá. A paz que Cristo nos dá é uma paz permanente, é para sempre, em quaisquer situações da vida. A paz que o mundo dá é de acordo com o momento que nós estamos vivenciando, certo? A paz que Cristo dá é aqui na terra e para a vida eterna, certo? Então, que nós possamos estar sob a graça de Deus e, consequentemente, termos a paz de Cristo para estarmos em paz conosco e com as pessoas à nossa volta. Amém? Então, hoje, Deus me tocou para falar sobre isso, sobre o poder da palavra, que nós temos que termos cuidado com o que falamos, certo? Para não proferirmos palavras de maldição para as outras pessoas e recebermos, por o que falamos, o troco daquilo que proferimos através da nossa boca, por meio da nossa boca, porque a prestação de conta vem. A gente sabe disso, que quando a gente fala algo para o nosso próximo, que não seja abençoando, a prestação de conta vem para nós. É óbvio que nós temos que sermos sinceros, certo? Se a pessoa está errada, chamar a pessoa em particular e esclarecer-lhe o erro, tá? Onde ela está errando. Se for preciso, a gente tem que fazer isso, certo? Usar da sinceridade. Mas a gente também não pode abençoar uma pessoa naquilo que ela estiver fazendo de errado, não. Mas nós devemos pedir a Deus misericórdia pela pessoa que está fazendo algo de errado em sua vida e com a vida dos outros. Então nós vamos iniciar essas palavras, que são muitas as passagens bíblicas que falam sobre o poder da palavra, mas eu escolhi aqui apenas umas 3. E nós vamos começar aí no livro de Mateus 15, versículo 18 e 19, certo?
quando os fariseus acusam Jesus de não ter ensinado seus discípulos a lavarem as mãos ao pegarem os alimentos para comerem. Jesus não quis dizer que eles estavam errados, que eles estão errados, certo? Porque os judeus, eles sempre foram muito assim, de ter cuidado com a higiene pessoal, muito limpos, certo, gente? Gosta de tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo no lugar, certo? Mas a resposta que Jesus deu a eles não foi exatamente dizendo que não precisava lavar as mãos ao comer. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que eles lavavam as mãos, mas não lavavam o coração. Que o que faz mal é o que sai da boca e não o que entra na boca. Porque o que sai da boca pode matar eternamente, pode levar a pessoa à morte eterna. O que entra pela boca pode até matar, certo? Mas matar o corpo físico, a matéria, certo? Mas a alma não. Foi isso que Jesus quis dizer. Porque a vida eterna é mais importante do que a vida terrestre. Então, aqui, olha, no verso 18 do capítulo 15, no verso 18 e 19, diz assim o 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então nós temos que termos muito cuidado. Aí, de acordo com a palavra de Jesus, nós temos que termos muito cuidado com o que nós falamos. Porque o que nós falamos pode prejudicar a nós e ao nosso próximo muito mais do que o que nós ingerimos, tá? Porque condena a alma. O que nós ingerimos é o que nós comemos. Se nós comemos algo com a nossa mãozinha suja, pode contaminar o corpo, a gente pode atrair para o organismo da gente verminoses, bactérias, etc. Vírus. Mas o que sai da boca pode ser muito perigoso. A gente tem que falar palavras de bênçãos e não de maldição. Quando nós vemos alguém agindo errado, a gente não pode abençoar essa pessoa, o erro dessa pessoa. Mas ao invés de a gente amaldiçoar essa pessoa, a gente deve dizer: Deus, tenha misericórdia dessa pessoa, que ela venha mudar de comportamento, meu Deus, para que ela possa se tornar uma pessoa boa aqui na terra e herdar a vida eterna. Mas nós não podemos amaldiçoar ninguém, certo? Nós não podemos abrirmos a nossa boca e dizer: aquele que não estiver fazendo assim, dessa maneira, está debaixo de maldição. Nós temos que termos cuidado. E aí, às vezes, a pessoa fala assim e o outro lá ainda fala amém, que é uma palavra de confirmação. A gente tem que ter muito cuidado também na hora que a gente escuta. Para a hora que a pessoa falar, a gente falar assim: misericórdia, Senhor, está repreendido em teu nome, Jesus. Né? Mas nós não podemos amaldiçoar ninguém, porque volta para nós. Quando nós desejamos o mal ao nosso próximo, nós iremos prestar conta a Deus por tudo que nós falamos nesta terra. Porque está escrito aqui, certo? Nós temos que ter muito cuidado. Vamos lá agora para o mesmo livro de Mateus, né? Capítulo 12, do 36
36 e 37, capítulo 12, versículo 36 e 37, que diz assim, ó, são versículos aí do subtema aí, árvore e seus frutos, certo? A árvore e seus frutos. Aí diz assim o 36, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra maligna, palavra má, que falar todo homem, né, todos os homens vão dar conta, vão prestar conta a Deus de tudo que falou, certo, gente? E principalmente uma autoridade eclesiástica. Nós não podemos amaldiçoar as pessoas que estão nos ouvindo. Muitas vezes a gente escuta muito, quem não estiver agindo de tal maneira está sob maldição. Sob significa embaixo, debaixo de maldição, está amaldiçoando a pessoa. Quem não está vindo, quem não está, nós não sabemos o que está se passando com as pessoas. Como as pessoas estão, se estão doentes ou se estão trabalhando. Ora, uma vez servos de Deus, servos serão em quaisquer lugares, não apenas no templo de pedra, certo, amados? A gente precisa tomar cuidado, certo, com o que a gente fala no microfone, com o que a gente fala com o nosso próximo, porque volta para nós. E muitas vezes a gente paga aqui mesmo, muitas vezes vai ficar infeliz daquele que pagar aqui mesmo, que não vai levar para a vida eterna. Duro vai ser o que vai levar para a vida eterna, que vai prestar conta a Deus. Então é melhor não falar que ninguém, não desejar que alguém esteja sob maldição alguma, apesar de a pessoa estar ou não estar frequentando, nós não sabemos o que está se passando com a pessoa, certo? Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Todas as pessoas têm ofícios aqui na Terra, obrigações diversificadas, certo? Todas as pessoas. E em horários diversificados. E todas as pessoas, também aqui na Terra, estão sujeitas também ao cansaço, né? A um probleminha de saúde que lhe impeça de sair de casa em determinado momento. Nós temos cuidado com o que falamos, certo? E cuidado também com o amém, gente. A palavra poderosa, afinal é uma palavra. E diz a Bíblia que a palavra tem poder, certo? Nós temos cuidado, né? Porque a boca fala, dizem que a boca fala aquilo, o coração está cheio. Aí nós vamos lá para Tiago 3, do verso 3 ao 8, que diz assim, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. É a Bíblia, gente, tá? É a Bíblia revista, ou revisada e corrigida, tá, gente? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Somente Jesus não tropeçou, mas nós estamos tropeçando constantemente. Por isso que nós precisamos estarmos nos religando a Deus através das nossas orações, pedindo-lhe perdão pelas nossas falhas por palavras, por pensamentos, por palavras, por obras, porque a gente peca muito.
E aí a gente vai pagar preço por causa disso. Precisamos tomarmos cuidado. E aí diz assim, ó, o 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejo também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Deus, gente, é que é superior a todos nós. Aí muitas pessoas pregam essa palavra, pregam, e pregam muito bem, mas depois diz assim: quem não cumpriu, quem não fez, quem não veio, está sob maldição. E aí, está amaldiçoando ou não a pessoa que não compareceu? A gente tem que viver o que prega, porque se a gente não viver o que prega, vai ser como aquela pessoa que vai chegar no dia do juízo, diante de Deus, e dizer: mas Senhor, eu não vou ser salvo, eu preguei a tua palavra, muitas pessoas foram salvas, te aceitaram, foram curadas, foram libertas através da minha pregação. O Senhor dirá a ele o quê? Através da minha palavra. Você pregou, pessoas foram salvas, mas você não viveu a palavra, mais ou menos assim, tá? Porque a gente não pode tirar e nem colocar nada na Bíblia, certo? Então, o 4 diz assim, as naus, sobre as naus, né? Coloca-se freio na boca dos cavalos. A nau também pode se perder por um simples vento, né? Pode se perder, porque tudo depende da vontade de Deus. O 5 diz assim, ó, até o 8. É assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque, um pequeno fogo pode incendiar. Então a língua, que fala muito, né? Muitas vezes ela fala a verdade e lá na frente ela vive em contradição à verdade que ela pregou. Então não vai adiantar nada, certo? A gente precisa tomar cuidado. Vale para mim, vale para você que está me ouvindo. E como é que eu prego uma palavra maravilhosa dessa daqui, ó, que está em Tiago 3, e depois lá na frente eu digo: aquele que não compareceu está sob maldição. E aí muitos dizem amém. Amém é uma palavra de poder, tá? A gente, é uma palavra de confirmação. A gente tem que ter cuidado com o que fala, e os que ouvem também, que escutam, tem que repreender aquele que falou palavra de maldição, dizer: misericórdia, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, tá? Porque não adianta pregar essa palavra que está aqui em Tiago 3 sobre a língua e depois amaldiçoar as pessoas. Quando a gente amaldiçoa alguém, a gente é que vai passar pela prova depois. E feliz daquele que passar por essa prova aqui na terra, porque se levar para a vida eterna será pior, certo? Eu estou falando conosco, né? Te falo nós, tá? Porque nós somos falhos. O único homem que não errou foi Jesus, tá? E não adianta dizer tem reserva. Não existe pecado pequeno e nem pecado grande não, tá, gente? A gente tem que se arrepender e não cometer mais, tá? Quando a gente souber a verdade, a gente não deve passar mais a cometer as mesmas coisas. Quando eu sei que algo que eu falo é errado, eu não devo falar novamente, tá? Porque não adianta eu apregoar essa palavra aqui que está em Tiago 3, a partir do verso 3, e depois eu amaldiçoar as pessoas. Ah, está sob maldição. Quem não fizer isso, quem não comparecer, quem não obedecer, gente, não é bem assim. Não pode estar fazendo isso com ninguém. Muitas vezes a pessoa está impossibilitada, certo? Cheia de tarefas para serem realizadas. E Deus não quer que nós vivamos aqui no atuísmo, sem cumprimento das nossas obrigações.
Deus não quer, não, gente. Deus não quer. Se nós temos aqui a função de exercermos fora do templo de pedra, nós precisamos exercer essa função, porque senão nós vamos ser um servo mau, tá? De Deus, um servo mau de Deus e um cidadão também mal visto aqui na terra. E Deus não quer que seus filhos sejam cidadãos mal vistos, não, porque fala sobre o cidadão do céu e o cidadão da terra. A gente deve ser cidadão do céu, cidadão perante Deus e cidadão perante os homens, tá? Com cuidado, viver com cuidado, certo? Então o 6 diz, a língua também, o 7 diz, porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Tá, gente? Deus nos deu raciocínio para nós dominarmos as feras do campo, tá? As feras do mar, e não para atacarmos uns aos outros, não. As palavras que saem da nossa boca devem ser como favo de mel. Agora, como que é esse favo de mel? Se alguém estiver fazendo algo de errado, eu vou pedir a Deus para abençoar ele naquilo que está fazendo errado? Não. Mas eu também não vou amaldiçoar, não. Certo? Eu tenho que pedir a misericórdia de Deus por aquela pessoa, para que o Espírito Santo venha tocar na vida dela e ela venha mudar de comportamento, porque depois que parte dessa vida para outra, não tem mais como se corrigir, certo? Então o 8 diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. Misericórdia, não é, gente? Misericórdia. Deus criou o homem para domar todos os animais. Entretanto, o homem, ele não consegue domar a sua língua. Nós, quando fala homem, significa homem ou mulher, tá? É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então, isso significa que nós devemos orar e viver, devemos orar e vivermos em vigilância, tá? Para que não venhamos a cair na tentação de amaldiçoarmos as pessoas, certo? Ainda temos aqui, no livro dos Provérbios, 18, capítulo 18, o 20, 18, capítulo 18, verso 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Quer dizer o que isso aí? É a mesma coisa dizer, com ferro que se fere, com ele será ferido. Se nós usarmos a nossa boca, a nossa língua para amaldiçoarmos a pessoa, a maldição vem sobre nós, mas está repreendido em nome de Jesus. Certo? Por isso que nós precisamos tomarmos cuidado. Precisamos ser o quê? Imagem e semelhança de Cristo. Cristo não amaldiçoou ninguém. Ensina a gente a abençoar e não amaldiçoar. Agora, quando a pessoa está fazendo coisa errada, nós não podemos abençoar aquela ação da pessoa. Precisamos pedir a misericórdia de Deus por aquela pessoa, para que ela venha mudar de comportamento e andar nos caminhos do Senhor. Mas não podemos amaldiçoar a ninguém. Não podemos dizer que ninguém está embaixo de maldição e ainda ouvir desse alguém um amém. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque vão prestar conta, certo? Porque como diz aqui, Provérbios 20, 21, 20, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará.
certo? Então a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Como é que a gente prega e depois a gente vai distorcer aquilo que a gente pregou? Apregou. A gente tem que viver aquilo que a gente apregou. Tomar cuidado, certo? O 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Certo? O fruto da língua pode ser bom e pode ser ruim. Quem planta milho vai colher milho. Quem planta melancia vai colher melancia. Quem planta o bem vai colher o bem. Quem planta o mal vai colher o mal. Aparentemente, às vezes as pessoas dizem assim: mas eu só tenho feito bem para as pessoas. E por que me sobreveio esse mal? Nós não sabemos de nada. Quais são os planos de Deus? Deus diz assim: dê graças, a Ele, a Deus, por tudo, porque nós não sabemos de nada. Muitas vezes, o que aos meus olhos e aos teus olhos pode parecer um mal, mas aos olhos de Deus é o bem, certo? É o bem que nos trará uma grande vitória no futuro, certo? Se você e eu temos a nossa consciência tranquila com relação às coisas que nós falamos, que nós fazemos, nós temos que confiar em Deus. Se Ele permite, é porque a gente precisa passar, certo? Passar por aquilo. Então, que todos venham ter entendimento. A Bíblia, gente, é repleta, aqui, a Bíblia é repleta de versículos sobre o poder da palavra. Tanto da palavra de Deus, quanto da palavra do homem, do ser humano, certo? Que inclui quem? Eu e você, tá? Porque a palavra de Deus, é como um favo de mel para nós. Vale mais do que ouro e prata, certo? Porque nos ensina a viver bem aqui na terra e ganharmos a vida eterna. A palavra de Deus não são palavras de, como é que chama, autoajuda, não, gente. Isso não, nada disso. São palavras sábias, tá? Elas nos ensinam o caminho certo que nós devemos trilhar aqui na terra e ainda herdarmos a vida eterna, certo? Agora, tanto que a palavra de Deus também nos ensina a falarmos palavras agradáveis, palavras boas. Nós temos que sermos luzes e não trevas neste mundo. Nós não podemos amaldiçoar ninguém, viu? Não podemos dizer que ninguém está sob maldição. E quando alguém falar, pelo amor de Deus, não fale amém. Peça a misericórdia de Deus, certo? E que Deus abençoe a todos. Esta mensagem tem o título: O Poder da Palavra que Sai da Nossa Boca. Tá? É por isso que nós temos que estarmos orando e repreendendo o mal na nossa vida, certo? Às vezes a pessoa diz assim: eu não vivo fazendo nada de mal, por que eu tenho que estar orando toda hora? E outros dizem assim: nossa, fulano é cheio de pecado, isso é ressentimento, orar toda hora? Gente, com um simples olhar a gente pode pecar. Nós precisamos estarmos nos religando a Deus a todo momento, porque a religação com Deus é a verdadeira oração, certo? E que Deus abençoe a todos. Fica aí, com o meu abraço e o meu beijo fraterno no coração de todos aí, da professora e sua irmã em Cristo, Ilza Saldanha. Amém? Bye bye. See you next. Até a próxima.
Que Deus continue nos dando sabedoria, porque nós precisamos muito da sabedoria divina. Sem ela, a gente faz muita besteira.